Tudo bem, vamos lá então para mais um Sim, episódio de Emuná, seu que bom. podcast sobre fé, espiritualidade e como aplicar, né, a nossa fé e a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. E hoje vamos seguir com o tema então de relacionamentos. Sim, nosso tema preferido. Que beleza, né? Pois então, a gente estava conversando antes, né? E veio para mim Provérbios 18. E fala sobre o isolamento das pessoas, né? Nós somos feitos para relacionamentos, então, novamente, o nosso jargão, né? As pessoas se ferem nos relacionamentos e se curam neles. Então, a palavra diz isso também, que aquele que se isola procura satisfazer a seu próprio desejo e reage contra toda a sabedoria. Provérbios 18:1. Então, Uau! veja bem, né? O que que a nossa sociedade hoje aponta, né? O isolamento. Hoje existe até doenças que são pessoas que não conseguem mais sair do quarto, né? No Sim. Japão tem muito isso, aqui ainda nem se fala. Não está se falando nisso ainda, mas pessoas que não conseguem sair de casa já existe há muito tempo, né? Mas agora pessoas que nem saem do quarto, não abrem a janela, comem dentro do quarto, não saem das redes sociais. Isso é isolamento, a pessoa tem a falsa ideia de ter muitos amigos, né? Amigos no Face, amigos no Insta, amigos em outras redes, mas na verdade elas não possuem nada, né? Elas estão fechadas dentro de um quarto. E E, isso né, seria o dentro extremo de do si. isolamento. Como? Eu disse fechadas dentro de si, né? Fechadas dentro de si mesmas. Sim. Então, milhões de pessoas hoje em todo o mundo se desviam, né, e procuram aprender a sabedoria sem a Bíblia, né? E é um exercício este que não produz fruto algum. A pessoa, pelo contrário, ela vai adoecer, né? Se isolando. Nós somos feitos para celebrar a vida uns com os outros. O amor se dá entre duas pessoas. Pode acontecer de nós podermos nos relacionar por vídeos, assim como por cartas antigamente, mas isso é uma ajuda para o relacionamento, né? O relacionamento não pode ser baseado num vídeo, nem em cartas. As pessoas precisam se encontrar ao vivo, né? Sim, muito bom. Acho que desde Gênesis, né, Silvana, Deus, ele nos cria para um relacionamento, ele cria o homem para Sim. se relacionar, né? Sim. E o homem para estar na companhia dele, para ir ter com ele Sim. todos os dias no jardim. E no Sim. momento em que ele percebe que o homem se sente só, então ele cria a mulher para que os dois possam caminhar juntos e construir. Então, se tu vê, toda a criação ela é baseada em relacionamentos, né? Sim. É o relacionamento com a natureza, o relacionamento entre os animais. Então, Uhum. as relações elas são extremamente importantes para a nossa vida. Tanto Sim. que a questão da felicidade, satisfação com a vida, está totalmente ligada a relacionamentos. A gente não fica, Sim. as frustrações não vêm só, tô frustrado porque eu tô sem dinheiro, mas por que você é frustrado que você está sem dinheiro? Ah, porque o que os outros vão pensar, eu não faço parte de um grupo, eu não faço parte Uhum. de um grupo específico que pode comprar tal coisa. Então, se tu for avaliar todas as questões psíquicas e de adoecimento, elas estão relacionadas Sim. a relações, até doenças clínicas, né? Fiquei pensando Uhum. agora, assim, por exemplo, um problema de diabetes, né? A pessoa, ela tem um consumo, o corpo dela tem dificuldades ali, né, com a glicose e tal, e se ela estiver Uhum. num grupo em que não ajuda ela, ou em relações que não produzem cuidado para ela, ela vai, tem a tendência a adoecer mais, ou Uhum. vice-versa a melhorar. Uhum. Então a relação ela tá o tempo todo na nossa vida. Sim. E Muito bom. as invisíveis, né? O meu trabalho de conclusão no psicodrama de criança e adolescente foi sobre as eh, ah, Micro microgestos é, que acabavam resultando em grandes desajustes, né? E então na clínica a gente vê como o adoecimento pode ser, claro, de uma grande violência, do estresse pós-trauma, mas muitos casos de crianças e adolescentes e mulheres e homens se tratam de pequenos gestos, como bater na porta antes de entrar,
falou para mim aos gritos, em vez de ter me explicado o que poderia ter acontecido. Então, a violência na relação e na fala. Às vezes a gente pensa que só violência é só um safanão, um pontapé, um tiro, um chicote, mas não. Muitas outras coisas são violências e a gente precisa se dar conta disso, né? Eu Mas, gosto de enfim. pensar, Sil, nessa perspectiva que tu trouxe, que violência é tudo aquilo que nos invade, né? Sim. E tu não tá permitindo, então, assim, alguém chegar e dizer, tu é burro, tu não vai, nada vai dar certo na tua vida, é uma violência absurda, porque alguém tá invadindo a tua identidade. Sim. Aquilo de mais precioso, aquilo que só Deus realmente conhece sobre nós. Sim. Que é a nossa identidade, então tá construindo ali uma realidade, é uma invasão, é uma violência. Então não é só uma invasão, algo que é tocar no nosso corpo sem a nossa permissão, é tocar na nossa identidade, é tocar nos nossos sentimentos. E é muito interessante isso, né? Porque são nas pequenas coisas, nas micro-relações. É na política do dia a dia ali, né, das trocas, que nós vamos nos construindo, e às vezes a gente fica assim, eu não sei por que eu escolho esse tipo de pessoa para me relacionar. Eu não sei por que eu sempre fico com o cara errado, ou com a mina errada, né? Então é uma construção ali no dia a dia do que a gente vai entendendo sobre o que é importante. Mas um tema que eu queria trocar uma ideia contigo aqui, que eu acho que é muito significativo, pelo menos eu ouço no meu trabalho da clínica, na vida, no grupo, né, que eu acompanho com a igreja, sobre relacionamentos amorosos. Né? Como hoje está muito difícil. As pessoas têm se queixado muito sobre essa dificuldade, que tu pode dar match com muitas pessoas, sair com muitas pessoas, mas construir um vínculo tá muito frágil. O que tu pensa sobre isso? Isso já foi tema de tantas conversas nossas também, né? Então, por isso que eu quero que tu chegue aqui. E eu dizia para ti sempre, né? Quando a gente tocava nesse tema, eu dizia, na minha época, né? Que eu sou de 1962, então na minha época era muito fácil falar e muito difícil se tocar. E hoje nós temos uma inversão, né? As questões de enamoramento estão muito complicadas porque falar é muito complexo e tocar é muito fácil. É o inverso. Essa geração atual é o caminho, sentido inverso da minha época de juventude, né? Nós podíamos falar tudo, nós passávamos horas conversando e não nos tocávamos, né? Então as pessoas tinham muitas conversas, mas elas não, um beijo, um abraço, ou ainda um dançar mais apertado era alguma coisa extraordinária, era só para grandes eventos, assim. E como nós não tínhamos também toda essa comunicação possível o tempo todo, né? Hoje as pessoas podem se mandar muitos WhatsApps, né? E era assim, a combinação é o final de semana que tiver uma reunião dançante aqui de novo. Então, às vezes, o próximo encontro daria 3 semanas. Então, as pessoas ficariam sem se falar todo este tempo. Nossa, que tolerância à frustração, ansiedade, não tinha como existir, né? Porque não, e era muito bom. Era bem melhor. Era muito bom porque tinha significado, as pessoas acomodavam as suas expectativas e treinavam suas frustrações. Então, talvez a ansiedade hoje ela seja muito resultado de pouco treinamento, né? Pouco treinamento à frustração. Nós também treinamos até nossos filhos. Eu vejo como os pais hoje têm dificuldade de dizer não para os filhos, né? Porque aí a criança vai chorar e aí o pai já está cansado, a mãe já está cansada, não está querendo educar a trabalho, né? Então, realmente, essa questão do enamoramento passa por todas essas coisas, desde a infância até as redes e comunicações que nós temos hoje. Imagina que até os 15 não tinha telefone em casa, então celular nem pensar, as comunicações evoluíram muito, então claro que o enamoramento também se modificou muito. Então hoje tocar é mais fácil e falar é muito difícil porque as pessoas não têm confiança e talvez essa confiança que não esteja é porque é muito íntimo e todo mundo tem toques íntimos, né? Abraços, beijos e até vamos dizer que as pessoas que não
santas, né, que não conheceram Jesus, elas têm facilidade para ter uma relação sexual. Não é uma coisa assim muito excludente da vida, não é uma coisa que inusitada, é uma coisa Não, e bem possível. essa cultura também entrou, né, dentro da igreja, e quanto é difícil separar hoje essa questão. Acho que é um tema para a gente desdobrar muitas discussões, né? Se Sim, isso que também. trouxe é muito interessante, né? Eu lembro de refletir muitos momentos e trazer isso até para as conversas, trazer em primeiro lugar para minha vida, né? Na época em que eu comecei a entender melhor sobre esse tema, né? Nessa caminhada com Jesus, porque nem sempre foi Sim, assim, né? De conhecer Jesus, claro, uma visão claro, muito ligada à cultura, né? Que é sobre isso que a gente sim, está falando. E eu vejo que hoje as pessoas trazem muito, não sei, né? Não sei se a pessoa tá. Né? Eu é, acho que não tá, o outro também não acha, então são muitos jogos, sim, joguinhos, e as coisas não se deixam claras. Porque se eu sim, deixar. Como é que eu vou deixar claro que eu tô afim, que eu tô gostando? É como se isso fosse errado, né? E eu acho que é sim, muito incrível esse exemplo que tu traz dessa inversão de valores, porque antigamente, né, se falar sobre sexo era um tabu. E graças a Deus, isso não é mais um tabu, a gente pode falar, eu acho importante falar, né? E principalmente por ter essa questão tão forte com relação à sexualidade hoje, que a gente uhum, precisa falar em casa de forma adequada, explicando, né, sobre o que é o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí sim, eu queria trazer, né, um versículo, né, que está lá em 1 Coríntios 6:18, em que Paulo diz, né, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro uhum, pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, sim, né? E isso é muito, muito significativo no momento em que a gente está fazendo algo, né? Ah, a gente está tendo, sei lá, outras atitudes que vão nos impactar e impactar o outro, tá errado, mas cara, quando a gente olha para o nosso corpo dessa forma como um objeto, só a serviço do prazer, só a serviço de um momento e não também como uma experiência de relacionamento, que é o que a gente está falando, de sim. vínculo, de profundidade, de viver aquilo que Deus nos criou para viver, o quanto isso tá distorcendo a nossa identidade também. Sim, porque tu vê, uma coisa tão íntima, as pessoas não perderam a perspectiva de que o corpo é sagrado. Por mais que as pessoas estejam colocando o seu corpo em evidência, quando Paulo fala ali em Coríntios, agora a minha Bíblia diz assim, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então ele tá usando a palavra prostituição. Uhum. E então está ofendendo o seu próprio corpo. Porque veja, né, a importância do nosso corpo, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, quando qualquer pessoa que eu não sei nem o sobrenome, ou às vezes eu não sei o nome, né, e as pessoas nas festas, elas não sabem direito com quem elas estão tendo uma intimidade física, Sim. né? Histórias, né? A gente ouve muitas histórias, mesmo fora do consultório. Uma moça, uma vez, eu fiquei sabendo por uma outra moça, que não é história de consultório. Ela ficou grávida de gêmeos de um rapaz que ela só sabia o primeiro nome, que ela nunca tinha visto e nunca mais viu. Então, é assim, o que é a nossa intimidade corporal e, ao mesmo tempo, então, a gente não consegue ter confiança. Porque se qualquer pessoa é possível te tocar, como é que eu vou ter confiança até no que eu mesmo vou dizer para o outro? E esse outro que está tão íntimo meu fisicamente e não se envolve emocionalmente, não se compromete com palavras, né? E eu não sei o que ele sente no íntimo, no coração dele, no espírito, na alma dele. Eu conheço o corpo do outro, mas eu Uhum. não conheço as palavras do outro. Eu não sei se ele está aliançando comigo. Então, ou se ele faz essa intimidade com várias pessoas. E às vezes nas festas, os jovens hoje ficam com 7, 10 pessoas ao mesmo tempo, na mesma festa. Sim. Eu acho que Então, assim, hoje é sempre, né? Isso desde o hã? tempo lá, desde Sodoma, né? A gente vê na Bíblia. É, É uma é, questão que as relações e o desejo pelo sexo, ele atravessa o ser humano. E tá tudo sim, bem, o sexo é bom, foi criado por Deus, né?
E eu acho que é muito importante, assim, a gente entender que essa é uma parte da nossa natureza, inclusive da nossa natureza mais primitiva, mas como dominar isso, né? Como dominar a nossa carne para que esse prazer ele seja usufruído de uma forma adequada e que venha trazer boas consequências e não arrependimento, não uma sensação, às vezes, porque as pessoas também trazem isso, né? Ah, fizeram, né? Se relacionaram ali com pessoas por se relacionar apenas pelo prazer e às vezes se arrependem, e isso gera sentimentos ruins. Mas um ponto bem importante, Sil, né, pra gente ir também, acho que, como eu te falei, esse é um tema que nós vamos ter que abordar muitas vezes, mas sobre isso que tu traz, né, da inversão do teu tempo para hoje, eu acho que a questão aí que fica até para reflexão, para quem está nos ouvindo, que está procurando conhecer ou no relacionamento, é sobre deixar claro, né? Quebrar, então, esse tabu que foi invertido e que muitos filósofos discutem até trazendo a ideia de sociedade líquida, né? Que os relacionamentos, eles são líquidos, eles se esvaem. Eu amo aquela pessoa profundamente, meu crush, tudo para mim, em uma semana, um mês, e depois, quem que era mesmo? Né? Quando vai perguntar, e aí, como é que tá com aquele teu crush? Quem que era mesmo? Tipo, porque tão rápido, né? Tão frágil, tão líquido. Por que não deixar claro, assim, poder tirar um tempo para refletir? Que eu acho que às vezes eu também vejo que as pessoas entraram numa defesa muito grande. Não, eu não quero um namoro, eu não quero um casamento, eu não quero nada sério. Quando no fundo elas querem, e por isso que dá as tretas, né? Eu espero que aquela pessoa se envolva emocionalmente comigo e que tenha uma intimidade para além da intimidade física, mas eu não deixo isso claro. Sim. E eu me choquei. Mas como é preciso, né? Ainda no começo da Bíblia, eu vou voltar para Gênesis, né? Disse Deus, aquilo que a gente já falou em outros programas, outros podcasts, que a palavra ela gera. Então, se eu tenho uma atitude com o meu corpo e tenho nenhum comprometimento com a palavra, como é que eu vou confiar nisso? É contra toda a realização, né? Então eu digo que eu não quero namoro, mas eu faço coisas que aconteceriam num namoro. Exato. E ao mesmo tempo, será que é bem verdade? Eu quero, mas não quero. E também diz na palavra homem de ânimo dobre, né? Uma hora quer ir para a direita, outra hora quer ir para a esquerda. Como espera alcançar alguma coisa do Senhor? Como tu mesmo vai alcançar alguma coisa se uma hora tu quer ir para Capão, outra hora tu queres ir para Uruguaiana? Não Sim. tem como, né? Então nós precisamos trazer a realidade com a palavra, e inclusive isso nos organiza. Por que a psicologia, os atendimentos dão certo, né? Porque a pessoa, ao falar com uma pessoa de confiança, onde nós somos, por lei, obrigados a manter sigilo, né? Então a pessoa tem confiança em nos falar qualquer coisa. E isso ajuda que ela organize suas ideias e sua vida. Sim. E olha que incrível, Sil, isso que tu falou, porque algo que tem se popularizado muito tipo, vamos normalizar relações íntimas de namoro sem ser namoro. Cara, eu acho isso muito adoecido. E precisamos falar sobre isso, né? Então, o que eu sempre oriento, e é sobre isso para quem está nos ouvindo especificamente, deixe claro suas intenções. No momento em que eu defini o que eu queria e me relacionei, deixei claro isso com as pessoas que eu fui conhecendo, eu tenho certeza que isso fez um filtro muito grande para hoje eu estar vivenciando um relacionamento, né, que eu vejo que Deus está presente nessa relação e que é uma relação que traz satisfação. Todas as relações têm conflitos, nada é perfeito, mas como buscar viver um relacionamento mais saudável é no momento em que tu entende o que tu quer, tu deixa claro, tu admite e tu esclarece isso pro outro. Não tem problema tu tá conhecendo alguém e a pessoa dizer, olha, não quero nada sério, tô só curtindo. É uma escolha dela, né, o livre-arbítrio. Mas tu sabendo o que tu quer, tu já também não cria todos esses outros conflitos emocionais que vêm depois, né? Sim, e inclusive dizer o que não sabe, né? Não sei também é uma possibilidade. Sim. Né? Agora, dizer o contrário do que quer, eu quero um namoro, mas eu digo que eu não quero e ajo como se não quero, e quem sabe se o outro se apaixonar por mim e me propuser, eu digo que sim.
como é que pode ter alguma sintonia em algo que começa e que continua desta maneira? Então, ter clareza nos seus pensamentos, ter clareza nas suas declarações, nos seus pedidos, né? Nas suas orações. Nas suas orações, sejam conhecidas diante de Deus as suas petições. Não, Deus, olha, eu não quero um namoro, mas eu vou agir como se eu quisesse. Eu quero um namoro, mas vou agir como se não quisesse. Não dá, né? Senhor, Exato, é uma reflexão ajuda-nos. para a gente pensar. Muito bom, então vamos orar por esse tema Sim, aí. Senhor Obrigada. querido. Uhum. Vai lá. Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nos dê clareza, que a gente possa receber de Ti, Senhor, a instrução que vem do alto, porque a Tua sabedoria não é a nossa sabedoria. Que a gente ponha de lado todas as nossos exercícios mentais, todo o nosso racionalismo, que eu creio que o racionalismo, inclusive, é um Deus desse mundo. É importante estudar, é importante aprender coisas, mas elas têm limite para agir, que a gente coloque texto e contexto, na hora certa de usar a sua racionalidade e na hora certa de usar a sua sabedoria divina que vem em todos, está disponível para todos, Deus dá com liberalidade a todo que o pede. Obrigada, Senhor, que nós todos possamos pedir sabedoria e podemos discernir aquilo que é razão e aquilo que é sabedoria divina. Que essa unção se renove a cada pessoa que ouvir e cada pessoa possa receber através desse áudio aquilo que precisa. No Amém, nome de Senhor. Jesus. Declaramos que todos que ouvem esse podcast, Senhor, que eles possam refletir, olhar para suas relações, olhar para sua rede social, para sua rede amorosa, para suas relações que já passaram, para aquilo que está buscando e fazer as renúncias que precisam ser feitas, Senhor, também liberar aquilo que precisa ser liberado, seja um perdão, seja olhar com uma nova perspectiva, Senhor, de poder entender que aquilo que a gente pede, que a gente ora, que a gente possa praticar, né? Que, como diz a oração, é ação, que possamos agir conforme aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós queremos construir. Nós sabemos, Senhor, que é do teu desejo que nós nos relacionemos e nos amemos uns aos outros, que nós possamos Sim. nos amar de forma saudável, clara, deixando claro em todas as nossas relações buscando e aquilo que nós temos para oferecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não são Amém. do Espírito Santo. Amém. Fica ligado se tu gostou, curte, compartilha, dá um like lá no YouTube também. Envia para alguém e acompanha aí. Pode nos escrever também, né, Silvana? Quais são os Pois teus então, estava agora vindo na temas? minha cabeça, o Espírito Santo realmente age nesse podcast. Sim, eu estava pensando, pode fazer pedidos de temas e de orações também, né? E perguntas, esclarecer dúvidas, aquilo que a gente tiver sabedoria divina para responder, estaremos aqui às ordens. Amém. É isso aí. Amém. Aguardamos as sugestões de vocês e que nós possamos ir para Deus através da inspiração. Até a próxima. Amém. Até.